Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos continuar os comentários à prova de língua portuguesa da banca IBFC, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Data da prova se aproximando, a hora de intensificar os estudos e para isso nada melhor do que seguir aqui a nossa correção para que você fique sabendo não apenas os principais tópicos gramaticais que são explorados por essa banca, mas também o tipo de questão, a maneira como as questões são formuladas, porque assim fica bem mais fácil de você marcar a resposta correta ali no gabarito, ok? Nós vamos procurar não só aclarar as questões gramaticais, mas também dar as dicas necessárias para vocês irem bem nessa prova, certo, galera? Então, nós vamos começar aí com a leitura do texto, certo? E partir com tudo para cima das questões. Então, nós vamos lá com o texto, que diz o seguinte: há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. Não sei quando começou em mim o gosto sutil. Chutar champinhas no que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca, se estiver de cortiça para baixo, e qual a força que devo empregar no chute? Dou uma gingada e quase já controlei tudo. Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que, para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável o entusiasmo desaparecer antes do chute. Sem graça. Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa, eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo. Você é um largado. Onde se viu essa, agora? Cá no bairro, minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. Bom rapaz, bom rapaz. Como se isso estivesse me interessando. Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 10, 11 horas. De vez em quando levo cerveja preta e Huxley. Li 2 vezes o contraponto e leio sempre. Dia desses, no lotação. A tal estava ao meu lado, querendo prosa. Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra, igualzinho às outras, sem diferença. E eu me casar com um troço daquele? Quase respondi. Olha, sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas na rua. Não conheço o chutador mais fino. Então, temos aí esse texto do cronista João Antônio, ok? Temos aqui o vocabulário explicando quem é o Huxley. Huxley é o nome do Aldous Huxley, um escritor britânico, conhecido por seus livros de ficção científica. Certo? Então, com essa pequena ajuda aí, a gente já pode passar para a questão de número 1. Vamos ver ali, então, o que trata a questão 1. Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre 2 comportamentos que se caracterizam. Assinale a afirmativa em que se transcrevem 2 fragmentos que evidenciem esse contraste. Então, uma questão de interpretação de textos aqui, ok? E que está pedindo para que se aponte o fragmento em que fique contrastado o caráter do irmão e o caráter do narrador, certo? Se contrastar, pessoal, se a palavra-chave aqui, do enunciado da questão fala em contraste, nós pegamos, então, coisas que são opostas, que estão em oposição uma com as outras, ok? Não basta uma simples comparação, eles têm de estar, de algum modo, em oposição. Então, quando nós olhamos aqui a letra A, nós temos chutar tampinhas que encontro no caminho, bom rapaz, bom rapaz. Ambas as frases se referem apenas ao narrador, então não podem servir para contrapor o narrador ao irmão dele. No item B, nós temos meu irmão, tino sério, responsabilidades. Faço serão, fico até tarde. Temos 2 frases, uma se referindo ao irmão, a primeira,
a segunda em se referindo ao narrador, mas reparem que não há contraste entre elas. Ambas retratam o narrador e o irmão, respectivamente, de uma forma séria. Então, não pode ser a letra B, porque nós estamos procurando aquilo que dá contraste. No item C, nós temos: você é um largado, como se estivesse me interessando. Novamente, duas frases se referindo ao narrador. Meio burguês metido a sensato, aluado, farrista. Meio burguês metido a sensato, se você voltar lá no terceiro parágrafo, você vai ver que ele se refere ao irmão. E aluado, farrista é ao narrador. E aí nós temos um contraste na caracterização de ambos. Logo, a resposta fica sendo o item D. Ok? No item C, nós temos duas frases, ambas pronunciadas pelo narrador, que não estabelecem um contraste entre ele e o seu irmão. Então, resposta à questão 1, letra D. Na questão de número 2, temos uma questão bem sutil, muito bem bolada, certo? E que é a grande característica da banca IBFC. Essa banca tem por característica principal, pessoal, explorar conteúdo, interpretação de textos, conteúdos de interpretação de texto, aliados, vinculados a construções sintáticas. Então, traduzindo, é a maneira como a sintaxe, a morfologia, ou seja, os aspectos gramaticais, são usados para construir a significação do texto. Okay? Então, as questões de interpretação da IBFC são muito vinculadas a esse tipo de questão. Então, temos aqui, o narrador emprega no primeiro parágrafo a construção. Nos começos, chutava tudo o que achava, que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere o quê? Então, onde é que está a atípica flexão de número apontada? Está aqui, pessoal, nos começos, porque no começo seria um adjunto adverbial, e os adjuntos adverbiais não se flexionam em número, porque a flexão de número é restrita a substantivos e aos elementos que com ele concordam. Ok? Mas o narrador usou expressivamente aqui um adjunto adverbial no plural. E o que ele quis dizer com isso? Ou seja, qual é a significação textual que ele quer aqui? Ok? Então, uma questão bem sutil. Como é que nós vamos ver? Na letra A, nós temos assim: o personagem não pode delimitar quando a mania começou. Repare que essa falta de delimitação do momento exato se dá mais pelo sentido completo do adjunto, que é no começo, não se diz quando foi esse começo, só que no começo. Então, isso indelimita quando começou, mas não tem a ver com a flexão, não é a flexão que dá isso. Ok? Então, não pode ser o item A. No item B, é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute. Olha, nos começos, é um adjunto adverbial de tempo, então ele nunca vai poder indicar local, certo? Então, não pode ser a letra B em função disso. No item C, não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador. É sim, porque ele é o único no texto que chuta champinha. Champinha é uma maneira bem carioca de falar tampinha, tá, pessoal? Me perdoe aí se eu trocar um pelo outro. Tá? Então, o narrador gosta muito de chutar tampinhas e ele é o único que faz isso. Então, é uma atitude exclusiva dele, sim. O item C está errado. No item D, não houve um início, de fato, para a prática dessa mania. Houve, sim, um início, porque ele diz no começo. Então, por eliminação, só temos aí como resposta correta a letra E. Tá? Mas o sentido que ele quer dar com o plural é de que houve vários momentos em que ele chutava tampinhas. Ok? Então, nos começos, ou seja, nas primeiras vezes, tá? Então, isso manda aqui para a letra E. Vamos lá, seguindo em frente com a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: ao longo do texto, a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de bom rapaz, deve-se ao fato de um narrador. Então, por que ele se tornou um bom rapaz? Ora, se voltarmos lá no texto, vamos ver que
ele diz aqui, ó, minha fama no bairro andava péssima, né? Depois que arrumei ocupação à noite, as senhoras, mães de família já me cumprimentaram, bom rapaz, bom rapaz. Então, todo esse trecho aqui evidencia que esse rótulo foi dado ao narrador porque ele conseguiu um emprego noturno. Certo? Então, questão 3, mais fácil, né? Letra E. Na 4, há algum tempo venho afinando certa mania. Nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical. O certa, pessoal, né, é classificado como um pronome indefinido. Letra C, aqui, portanto. Não pode ser substantivo, porque ele está se referindo a um substantivo aqui. Ok? Então, substantivos não se referem a outros substantivos assim. Ok? Não é um adjetivo, porque só seria adjetivo se fosse mania certa, né? Se tivesse colocado depois do substantivo aqui, tá? Não pode ser advérbio, porque para ser deveria estar ligado a verbo, e mania é um substantivo. Também não é interjeição, porque não está indicando espanto, medo, surpresa, nem nada. Ok? Então, por eliminação, até letra C. Poderia confundir com o B, tá? Mas quando tem uma palavra certa, né, antecedendo um substantivo e dando um sentido assim de indeterminação, a classificação é sempre como pronome indefinido, certo? E para ser adjetivo, então, deveria ter sido colocado depois aqui do substantivo em questão. Então, na 4, letra C. Na 5, temos no terceiro parágrafo, no trecho ele, a camisa, eu, o avesso, foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se de quê, pessoal? Um recurso coesivo aqui que foi usado foi a elipse. Letra A, resposta aqui da questão 5. O que é uma elipse? A elipse é a omissão de um termo. Repare que essa omissão é marcada pelas vírgulas. É como se fosse ele era a camisa, eu era o avesso. Tá? Então, as vírgulas aqui marcam a retirada do verbo, ok? E essa retirada recebe o nome de elipse, certo? Então, a letra A, o recurso coesivo empregado, foi o da elipse. Na questão 6, temos, no 9º parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão, o quê? Qual é a visão que ele tem? Quando ele chega aqui, ó, no 9º parágrafo, né? A tal estava ao meu lado, querendo prosa, um enorme anel de grau no dedo, ostentação boba, é moça como qualquer outra, igualzinho às outras, sem diferença, e eu me casar com um troço daquele, qual é a avaliação que ele faz aí? É uma avaliação depreciativa, negativa. Ele meio que assim despreza, coloca a mulher que sentou ao lado dele numa posição inferior. Isso é bem depreciativo. Então, na 6 aqui, letra B. Na 7, a oração depois que arrumei uma ocupação à noite é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção. A conjunção inicial aqui, ó, é o depois que. O depois que tem valor de tempo. Quando? Né? Ele diz o quando. Tá? Então, quais daqui tem valor temporal? Né? O quando. Letra D. Esse tipo de questão muito comum na banca IBFC, tá, gente? Vocês podem estudar isso daí, memorizando o valor semântico das conjunções, no capítulo da gramática que é destinado ao estudo das conjunções. Podem estudar isso quando estudarem coesão textual, porque esses elementos conectivos também atuam no nível do texto. E podem estudar isso daí no capítulo destinado às orações subordinadas adverbiais, que estão lá no capítulo de análise sintática do período composto. E muito em breve nós vamos disponibilizar para vocês uma aula completa, um curso completo de análise sintática do período composto na plataforma Hotmart. E vocês então vão poder não só
aprender um pouquinho mais sobre esse tópico específico da gramática do português, mas também praticar exercícios, pegar um resumo, ver questões comentadas sobre esse tópico. Nós vamos avisar a vocês aqui via canal, então fiquem ligados, porque já em breve vamos disponibilizar esse curso de análise sintática do período composto para vocês, certo? Então, prosseguindo, na questão 8, temos o emprego do acento grave em às vezes aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Ora, o às vezes está com o acento indicativo de crase por tratar-se de uma locução adverbial feminina. Ok? Então, temos que encontrar aqui, dentre as opções, aquela em que eu tenho uma locução adverbial feminina, e isso vai ocorrer aqui, ó, no às pressas, certo? Então, no item C. No item A, entregou o documento às meninas. O às meninas aqui não é um adjunto adverbial, ele é um objeto indireto, porque quem entrega alguma coisa a alguém. No item B, manteve-se sempre fiel às suas convicções. As suas convicções também é um objeto indireto. Quem se mantém fiel a alguma coisa, né? Fiel a alguma coisa. Então, isso aqui é um complemento do fiel, complemento nominal e não um adjunto, perdão. No item D, às experiências dedicou sua vida, então é objeto indireto, né? Dedicou sua vida a alguma coisa, no caso, às experiências, e deu um retorno aos fãs. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, aqui também é um objeto indireto, certo, pessoal? Então, o único aqui que é um adjunto adverbial é no item C, né? Então, para reconhecer adjuntos adverbiais, complementos nominais e objetos diretos e indiretos, nada melhor do que estudar análise sintática, e na mesma plataforma onde vamos disponibilizar um curso completo de análise sintática do período composto, vamos disponibilizar também a análise sintática do período simples. E aí vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil resolver questões como essa daqui. Ok, pessoal? Então fiquem ligados aqui no canal. Vamos avisar vocês quando essa plataforma estiver no ar com esses cursos, porque vocês estão vendo que caem bastante aí nas provas, certo? Vamos lá então para o item 9, ó, outra questão envolvendo classificação das orações. Olha como é que é importante esse tópico aí para vocês. No item 9, nós temos no último parágrafo o período. Olhe, sou um cara que trabalha muito mal. É composto e sua última oração pode ser classificada como? Ora, um cara que trabalha mal. Reparem que é uma oração iniciada por um pronome relativo, e se é iniciado por um pronome relativo, é sempre classificado como uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho pronome relativo na frase, eu tenho oração subordinada adjetiva, e sempre que eu tenho oração subordinada adjetiva, eu tenho que ter um pronome relativo. Certo, pessoal? Então, marquem isso aí com a melhor maneira de identificar. E como é que eu sei que isso aqui é um pronome relativo? Repare que ele se refere ao substantivo que vem antes. Ok? Quem trabalha muito mal? Um cara. Né? Então, esse que se refere a cara, se refere ao que vem antes, e por isso ele é um pronome relativo. Também aí mais uma razão para vocês ficarem de olho no nosso curso de sintaxe do período composto, em breve no ar. E no item 10, a locução verbal venho afinando, presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação. Então, como é que eu interpreto aqui, ó, essa expressão, esse tempo verbal, venho afinando, que está no gerúndio, uma locução verbal que está no gerúndio. E qual é o sentido textual? Lembre que eu disse que a interpretação de texto da IBFC associa construções gramaticais a sentidos do texto. Então, o que ele diz aqui? O que ele quer dizer ao usar essa expressão? Ora, o gerúndio é um tempo verbal que está relacionado à ação que ainda está ocorrendo, que ainda não parou e que está ocorrendo até o presente. Logo, tem uma ideia, né, de continuidade no item B. Ok? Ele é passada? Não, porque venho afinando, está no presente. Ainda será realizada? Não, porque aí deveria estar no futuro. É pontual e ocorrida no presente? Ela ocorre no presente, sim, mas ela não é pontual, porque o pontual dá a ideia de algo que já acabou. Ok? Por exemplo, você diz assim, estudo, né? Então, é algo que está acontecendo num momento do tempo.
Quando você usa estudando, essa coisa acontece, a ação verbal acontece ao longo do tempo, ou seja, ela continua. Por isso, então, que não pode ser o item C e a resposta correta fica sendo o item D. E assim, galera, fechamos mais uma prova da banca IBFC. Ok? Para você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Se a aula foi útil para vocês, não deixe de deixar aqui o seu comentário, a sua curtida, bem como compartilhar com os seus amigos. Em caso de dúvida, não hesitem em entrar em contato aqui ou no nosso blog, onde serão postadas também várias dicas, começando com dicas de análise sintática, tá, pessoal? Para vocês também que vão fazer o exame para o Tribunal de Justiça. Ok? Eu espero encontrar vocês aqui na nossa próxima videoaula, galera. Um abração para vocês e muito obrigado.